É essa imagem aí. Bonita imagem, né? Globo Repórter de 2006. Olha aí quem está aí nessas imagens. Foi um programa com o título Imunologia das Emoções, Tabu da Ciência. Muito bem. Cefac colaborou com a ciência. E é você que está aí. Né? Você recebeu os repórteres no Cefac e aqui em casa também. É Não é verdade? É verdade. Com o Dr. Tosta, é um projeto do Dr. Tosta da UNB, professor de dos alunos de medicina. Então, o que aconteceu? Estou resumindo. O sistema imunológico foi afetado pela presença ou ausência de preces. O Cefac, o grupo da cura no Cefac, né, fez parte desse projeto. Né? E como é que afetou a presença ou ausência de preces, Eli? Nós trabalhávamos com o propósito de equilibrar o sistema imunológico das pessoas que eram dadas para que nós fizéssemos as preces. Vinha o nome dos alunos num papel, não é isso? Isso. E você distribuía para os médicos. E o que significou essa afetado pela ausência ou presença de prece? Que nem aumentou e nem abaixou, pelo contrário, equilibrou o sistema imunológico daqueles que receberam as preces. Quem não recebia, ou Quem tinha não mais recebia, alto ou tinha mais baixo. Ou tinha mais baixo. Bem, aí está outra cena desse Globo Repórter, né, cujos resultados são esses aí. Foram para revistas científicas do mundo e formação de dos grupos de prece no Cefac. Foi aí que começou os grupos de prece. E radiação mental, né? A partir dessa experiência, nós podemos começar a trabalhar com a prece como uma irradiação energética. Ou seja, um grupo de trabalhos espirituais, não é isso? Isso. Muito bem. Nós temos hoje o encerramento desse capítulo 27. O Márcio apresentou a qualidade da prece, preces inteligíveis. A Cíntia apresentou a eficácia da prece, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. E a Jamila apresentou a ação da prece, transmissão do pensamento. Hoje, nós vamos apresentar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas antes, vamos dar uma passadinha naquilo que já foi apresentado antes, não é? Já que é um encerramento, fazemos uma revisão. Limites da prece. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. No Livro dos Espíritos, na 659. Jesus sabia disso, que nós íamos só pedir. Louvar, eu acho que nós não sabemos nem fazer louvação ainda. Acho que nem sabemos o que é louvar. E agradecer, talvez. Muito raramente. Muito raramente fazer, mas alguém faz, né? De vez em quando. Então Jesus disse o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que concedido vos será o que pedistes. Então ele já foi logo no pedir. Já que vocês vão pedir, ele deu a lição do pedir. E, sabendo que Deus é inteligência suprema, é onipotente, tem todo o poder e a ciência de tudo o que acontece em todos os lugares do mundo, em todos os momentos, etc. Então, ele pode fazer isso, atender a tudo que a gente pede. Só que ele não atende no tempo que a gente quer. Se eu pedir para ele, Senhor, me faça um espírito puro, você acha que ele vai fazer? Não, ele vai te dar a oportunidade de trabalhar para isso.
E eu vou chegar um dia, vocês vou. Tudo que nós pedimos vai acontecer. Senhor, eu fico curado das minhas enfermidades. Vai ficar curado, você vai desencarnar. Aí você fica bonzinho. Nós sempre vamos receber o que pedimos de Deus, meus irmãos. E às vezes acontece aquilo que se chama por aí de milagre. Não é? A pessoa enferma fica curada, porque o pedido foi administrado no mundo espiritual. Nós vamos ver como é que acontece isso. Leis das relações entre os homens, as leis dos homens. Nós temos que nos relacionar por essas leis humanas. Das relações de Deus com os homens, são as leis da natureza. Então, relacionar com Deus através de certas leis. Vamos ver como é que isso acontece. Por exemplo, quando nós emitimos o pensamento uns para os outros. O pensamento é matéria, composição. Produz uma espécie de eletricidade e estão na natureza. A composição de prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons, fótons mentais. Então, é matéria mental. Como a matéria física, tem tudo isso aí, prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons, fótons, que geram a eletricidade. Então, essa eletricidade da matéria mental está agindo quando nós emitimos o nosso pensamento. É lei da natureza, a transmissão do pensamento pelo fluido universal entre os homens e entre as mulheres também, eu não estou querendo, tá certo? Vai e volta. Vai e volta. Quando um pensa, o outro recebe e reflete aquele pensamento. A ação da prece também é transmissão do pensamento. Ela sobe, vamos usar essa palavra, para o mundo espiritual. É assim que os espíritos ouvem a nossa prece. Muito bem. Então, eles ouvem, conversam lá entre eles e também se comunicam conosco e nos transmitem as suas inspirações, promovendo que nós façamos aquilo que nos é conveniente fazer, certo? Que é o melhor para nós, que nos ajuda espiritualmente. É assim que as relações entre encarnados e desencarnados se estabelecem. Através desse mecanismo mento-eletromagnético da prece. A prece dirigida a Deus escutam-nas os espíritos servidores da vontade de Deus. Não adianta orar para Deus, porque ela vai cair nos espíritos, meus irmãos. A prece é sempre uma ação realizada por aqueles espíritos que cumprem a vontade de Deus. Mas está errado orar para Deus? Claro que não, não é que não adianta, é uma expressão diferente aí. É que todas as preces que fazemos a Deus são escutadas pelos espíritos. Muito bem, são escutadas pelos espíritos. E eles nos atenderão. Então, dirigidas aos bons espíritos, são reportadas a Deus. Por quê? Nada sucede sem a vontade de Deus manifestada em suas leis físicas ou morais. Os espíritos são aqueles executores da vontade de Deus, cumprindo as leis morais ou físicas, as possibilidades dessas leis. Por isso é que essa expressão é muito utilizada, né? E a gente acaba aprendendo isso, não, Eli? Parece. O valor da prece está no pensamento conjugado aos bons sentimentos. Decorre a única condição. Decorre disso a única condição. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai também vos perdoe. Mas,
Se não perdoardes, O que foi que não Jesus será. falou? Não será perdoado. Deus Não vos perdoará. também não vos perdoará. Então, a única condição que Jesus estabeleceu para isso funcionar é perdão. Não ter no coração manchas, ter bons sentimentos. Muito bem. Escola de bons sentimentos é o culto no lar, por exemplo. É quando os espíritos inferiores de várias cores estão querendo prejudicar o modo de agir das crianças, dos adultos, etc. Com a oração, com o estudo do Evangelho, vêm os bons espíritos e os esclarecem, e eles se afastam dos lares. E o mentor pode fazer um trabalho muito maior, muito melhor no ambiente doméstico. Educar para viver em dois planos. Nós temos a educação do mundo para viver só nesse mundo. Outro no lar nos educa para vivermos nos dois planos da vida, mundo material e mundo espiritual. Orar para si mesmo é obrigação? Sim, nos fortalece contra as tentações do mal. É obrigação. É obrigação. Aplicação. Vencer as más paixões. As más paixões. As más paixões são cercadas pelos espíritos de diversas tonalidades negativas. Vamos usar assim a imagem, não é? Com a oração do interessado, especialmente, pode ser ajudado por outros também, mas do interessado, especialmente, sincero, Deus bons espíritos esclarecem esses obsessores, os afastam para tratamento e o sujeito pode vencer com mais facilidade as más paixões. Os aguilhões que o prendem, né? Nós estamos vendo aí que prece é sempre um trabalho espiritual coletivo, com a participação do plano espiritual e dos espíritos. No centro espírita, os passes e as preces. Nós temos aí, ao dar passe, os espíritos são atraídos, afastados, e os espíritos médicos, enfermeiros, atuam aí no corpo do paciente, agindo com conhecimento de causa nas doenças, nas enfermidades, fazendo limpeza, afastando, etc. E de diversas formas para produzirem diferentes efeitos, conforme a necessidade. Ou seja, nós fazemos as preces, damos os passes, mas os espíritos mentores colocam os bons fluidos através do médium. E os espíritos médicos, enfermeiros, agem diretamente no interesse do paciente, na sua necessidade, né? Porque nós não sabemos fazer tudo pelos pacientes. Quando a prece é coletiva, acontecem coisas interessantes. Ela tem ação mais poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. A união faz a força, né? É uma lei da natureza. Nós não temos que cumprir a lei divina através das coisas espirituais. As leis morais estão aí. A união faz a força. Mas é preciso associar-se pelo coração, os mesmos objetivos. E aí comparecem uma série de espíritos, desses branquinhos, é tudo espírito lá do céu. Gente boa, que ouvem as nossas preces e fazem o trabalho espiritual. Então, a oração coletiva é um trabalho espiritual de muita responsabilidade também nesse sentido, porque agem e fazem grandes atendimentos. Isso em qualquer religião. A gente vê gente sendo curada aí em diversos acontecimentos, em todas as religiões, que oram com sinceridade, com o coração, pensamento. Prece coletiva no centro espírita é uma imagem generalizada, sempre Jesus como foco da nossa inspiração, a corrente de médios, o paciente, o grupo de preces, e os espíritos carentes passando pela corrente. Eles vão passando, vamos ver outra forma de ver isso.
os ambientes das preces, do passe e da ação sobre os espíritos, visto de lado agora, aí nesse treme-treme que vocês estão observando. Então, nós vamos ver o que está passando agora na corrente magnética da desobsessão. Os médios se unem num campo energético comum, formando essa corrente mental, alimentada pelos espíritos de branco, e os espíritos necessitados de amarelo vão sendo beneficiados nesse contato energético com a alimentação das preces, do pensamento elevado ao alto, da ação que os bons espíritos exercem. Agora entramos na prece pelos mortos. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos. Jamila. Acreditam que a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Muito bem. Tem gente que acredita nisso. Fazer o quê? Se acredita, deixa acreditar. Mas, se for possível, vamos esclarecê-las. Em ambos os casos, seria inútil a prece. Já que está lascado mesmo, fica para lá. Não adianta. Não é isso? Mas isso não acontece. O Espiritismo veio tirar essa ideia do mundo. Ninguém está condenado a penas eternas. Claro. Isso não existe. Deus é Pai. E Pai não faz isso com os seus filhos. 2 erros. As penas, o primeiro, as penas são eternas. Esse é um erro. Isso é um erro. Pena são eternas. É erro. Mas as penas são temporárias. É o caso do André Luiz. Ficou 8 anos aí num ambiente terrível, né? E quando fez a primeira prece, a primeira oração em 8 anos, foi atendido por Clarencio, que está lá abraçando ele, e pelos padioleiros que o levaram para nosso lar. As penas não são eternas, são temporárias. O segundo erro. É imutável a lei divina. Então, se a lei divina é imutável, está condenado para sempre. É um erro. É um erro. Comentário de Kardec. Há leis naturais, imutáveis, que não podem ser abrogadas, porque Deus é imutável. É a lei da natureza. Se você se joga de um edifício de muitos andares, você vai se machucar muito. É a lei da gravidade. Que sustenta e alimenta o equilíbrio do universo inteiro, pela atração universal que Newton equacionou na sua famosa lei, né? E tal. Mas tem leis morais, por exemplo, que... Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Não acontece fatalidade como nós imaginamos nas leis morais. É fatal o sujeito se jogar do 10º andar, né? Pouca gente se salva jogando no 10º andar, né? Tem que cair no vidro de um automóvel, como havia um caso desse aí contado pela Globo. Eu não me lembro que se era no 10º andar, mas ele bateu no vidro do automóvel e aí não morreu, ficou bonzinho, saiu andando, etc. Mas caiu muito alto. Precisa acontecer uma outra lei da natureza material, ter um aparato embaixo. Mas nós não conhecemos nada das leis do mundo espiritual, muito pouco. Os espíritos agem com grande intensidade nas leis morais, nas leis divinas, nas leis da natureza. É possível que Deus atenda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. É o caso também das curas, que os médicos não acreditam que aconteça, e elas acontecem de vez em quando, não é? Coisas fatais para a medicina não
se realizam na fatalidade idealizada, não é? É o caso também. Mas não são abrogações da lei divina, são coisas naturais com as leis divinas que nós ainda não conhecemos. Vivemos em dois planos, meus irmãos. É por isso. Deus não nega amparo ao culpado que clama por misericórdia. O caso do André Luiz, né? Na hora que ele fez a primeira oraçãozinha que ele lembrou que a mãezinha dele ensinou, Pai Nosso, foi atendido. Com o dogma das penas eternas, estaria condenado a conservar-se eternamente no mal. Estava perdido para sempre, né? Graças a Deus ele não ficou perdido para sempre, porque esse Espírito nos ajudou tanto, ele era tão capacitado a expressar as realidades do mundo espiritual, que nós hoje temos muito a agradecer a ele. É uma aptidão do seu espírito. E falar da ciência, como ele falou, nas obras como Evolução em Dois Mundos, Mecanismo de Mediunidade, especialmente, e outras, né? Em todas as obras ele falou muito da ciência. Era um espírito muito ligado à ciência. E seria inútil o desejo de melhorar-se. Se fossem eternas. Se fosse eterna, mas não é eterna, gente. Sendo de penas temporárias, a lei de Deus é mais previdente, é sempre justa, equitativa e misericordiosa. É isso, meus irmãos. Está aí, André Luiz sendo levado para o nosso lar, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E não estabelece a duração da pena. Vocês não acreditam, muita gente não acredita. Pensa que é igual aqui na Terra, que o juiz estabelece 10 anos de cadeia, 5, 2, 3, etc. Deus não estabelece duração da pena, não. Sabe quem estabelece? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio pertence ao Espírito prolongar ou abreviar o seu suplício. Pertence a nós mesmos. Desde que clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede o socorro. Essa é a cena do filme, André Luiz recebendo o passe do médico, não sei se era o Lísias, era? Acho que não. Era um médico lá, especialista, né? Na necessidade que o André Luiz tinha, que ele tinha uns problemas aí nessa região que está sendo irradiada por fluidos espirituais poderosos que o aliviavam. A severidade da pena é proporcional à gravidade da falta. A gravidade principal da falta de André Luiz, meus irmãos, algumas pessoas ainda não pensaram nisso, é que ele não acreditava na existência de Deus. Como todos aqueles muito ligados ao aspecto científico da natureza, a natureza é Deus também, gente. Não é? É manifestação divina. Ele não acreditava nesse Deus, amor universal, etc. 8 anos de penas. Né? Um espírito tão nobre como o André Luiz. Imagina como é importante cultivar a ideia de Deus, meus irmãos. O homem sofre a consequência de suas faltas. Não basta o arrependimento, é necessário a reparação. Aí já é André Luiz reparando, não é? Trabalhando no passe, no magnetismo, depois de limpar o chão, limpando vômitos. Ele era um médico nobre, né? Foi fazer limpeza no mundo espiritual, empurrar móveis pesados, ficar cansado, etc., como está relatado na obra Nosso Lar. O espírito infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Não é? Então, você vê, salvação é um conceito muito interessante, né? Depende também do próprio espírito.
Com o livre-arbítrio, A sua felicidade depende da vontade que tenha de praticar o bem. felicidade, meus irmãos, depende disso. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Né? Não é usando só coisas da superfície material para sermos felizes, porque somos isso, somos aquilo, aquilo outro. Temos esta ou aquela condição, mas aquela felicidade da alma, o prazer de viver, não é? Dentro de um clima de dois planos de realidade da vida, que é muito importante, não é isso? Mortos, peço pelos mortos sofredores, Consola, fortalece, leva ao arrependimento, encoraja, afasta os maus pensamentos. devemos rezar sempre por nossos conhecidos que já partiram. Não podemos esquecer deles. Devíamos, sim, todo dia rezar por alguém que já foi, não é? A prece pelos mortos, como chamamos, mas eles estão mais vivos do que nós, né? E muito sensibilizados. Induz a reparação. Se foram errados no comportamento, dá ajuda a eles a se repararem. Ao invés de pedirmos a Deus que derrogue sua lei, tornamo-nos instrumentos de execução de outra lei divina, a de amor e caridade. É isso, meus irmãos. Muito bem. Elementos gerais de prece, nós podemos ver aí. O mentor espiritual, os espíritos é que recebem nossas preces, nós já vimos, né? Mesmo dirigidas a Deus, vão cair nos espíritos, né? E o trabalho dos espíritos, aliviando, socorrendo, afastando espíritos obsessores, ignorantes, enfermos ou mal intencionados, que se apressam a se juntar a nós, não é isso? Então, nós, orando para um vivo ou para um morto, dá no mesmo. É a mesma, digamos, equipe que atende aos nossos pedidos de oração. É a mesma, vamos dizer assim, força espiritual que atende. Tanto quando nós oramos para vivos ou para os mortos. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos fazer o tratamento, como a Eli, a prece coletiva